Se tu inflamas o meu coração, se tu somente és a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde eu quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas. O teu coração aberto, meu Senhor. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou, e louvor te darei. Minha vontade e a sua, uma só. Meu coração e o seu sejam só. Movimento de amor, como um fogo abrasador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas. O teu coração aberto, meu Senhor. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas. No teu coração aberto, meu Senhor. Boa noite a todos que estão entrando. A Lesiane já está conosco. Que essa noite de hoje possa ser especial. Que o Espírito Santo possa nos usar nessa noite. Para tocar pelo menos uma alma. Para salvar pelo menos uma vida, que para mim já vai valer a pena. Boa noite, Ministério Cristo Vivo, meu ministério, Mai, Carol, Gabi, Benê. Boa noite a vocês que estão chegando. Vamos clamar ao Espírito para que Ele faça, transforme nessa noite os corações que precisam ser transformados. Se tu inflamas o meu coração, se tu somente é a minha razão de viver e amar, em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde eu quero morar e unir-me em amor, como um fogo abrasador. Inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas. O teu coração aberto, meu
Senhor. Boa noite, Raquel. Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor te darei. Tua vontade a minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Movimento de amor, como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas no teu coração aberto, meu Senhor. Vai mandando um aviãozinho para que você acha que precisa estar aqui nessa noite. E já vamos chamar a nossa convidada especialíssima para mim, apesar de ser a primeira vez do nosso contato. Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos chamar. Boa noite, querida. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Que vozeirão, meu Deus, que delícia. Dá para ouvir isso até amanhã, né? Não precisava falar mais nada, não. Só adorando, adorando nosso amor, nosso esposo, nosso Senhor. Oh, coisa boa. Um dia ainda vou cantar também. Ainda vou investir nesse lado aí, se Deus quiser. Falar eu falo, cantar eu não Seja canto. bem-vinda. Obrigada pelo seu sim, por estar conosco essa noite. Né? De Apesar da nada. gente ter tido muito contato, né? Foi muito surpresa, de Rapidinho. supetão, mas Deus sabe o porquê, né? Deus sabe todas as coisas e Deus foi muito sabe. interessante que o convite inicial era o Setembro Amarelo e eu já fiz 3 lives esses dias sobre depressão, ansiedade. Aí no momento você virou para mim e falou assim, não, você vai dar o seu depoimento. Eu falei assim, não, então tem que falar da mulher guerreira, da mulher de fé. A psicóloga veio depois, né? Primeiro a gente é mulher, primeiro a gente é essa serva viva, né? Essa serva que leva a palavra, que leva auxílio, independente de qualquer profissão, você enfermeira, eu psicóloga, mas não tem. Eu pedi ao Senhor minutinhos antes de começar uma palavra e olha o que veio. Provérbios 22:17. Presta atenção às minhas palavras. Aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guardes dentro do teu coração e que elas permaneçam todas presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja tua confiança, que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo, eu te escrevi conselhos e instruções para te ensinar a verdade das coisas certas. Isso veio confirmar no meu coração que eu tinha mudado, né? Eu não ia. É claro que nós vamos falar de dor, vamos falar de suicídio, vamos falar de um monte de coisa, mas não só isso, né? Porque o que leva a pessoa a chegar lá? É a falta desse amor, às vezes, falta dessa instrução, dessa catequese na nossa vida, né? Muitos de nós, talvez não sei se todos que estão aqui são católicos, se todos são batizados, se todos são cristãos, enfim, sendo ou não, o que importa é que aqui hoje nós vamos falar do amor de Deus, né? Aqui hoje nós vamos falar da palavra de Deus, né? Por que eu frisei na hora que eu falei assim, eu te instruí, cadê? Perdi aqui, que eu não grifei, não marquei, foi bem antes mesmo, pouquinho antes de entrar, ó. É para que o Senhor seja tua confiança que quero instruir-te hoje. Então, ele vem nos instruindo
a vida toda, né? Desde que a gente está lá no colinho da mamãe, do papai, dependendo de quem são os nossos pais, a nossa família, nós vamos receber esta ou aquela educação, esta ou aquela religião, né? Mas o mais importante é que todas falem em Deus, no amor, na caridade, na vida, na verdade, né? É muito bom quando a gente consegue fazer um círculo de amigos que tem os mesmos ideais espirituais que a gente, né? Mas nada impede de sermos amigos de pessoas que às vezes nem sabem quem é Deus. E às vezes estamos ali justamente para mostrar para eles, né? Quem é o nosso Deus? Esse ser maravilhoso, essa força incrível que nos movimenta, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho da minha história, mas de uma forma diferente do que eu venho falando. Todo mundo gosta muito de ouvir a minha história, né? Porque é linda, mas eu vou falar um pouquinho mais lá para trás. Eu cresci, né? Eu sou filha única, e eu cresci na igreja do meu bairro, aqui em Juiz de Fora, a igreja Sagrado Coração de Jesus, no Bairu. Eu vivi lá até os 21 anos, até 22 anos, na verdade. E lá eu fiz catecismo, lá eu fui catequista, lá eu participava de todas as coisas que tinha na igreja, tudo, eu estava sempre dentro ali, eu adorava, vivia ali, até que eu me mudei um tempo dali, depois eu voltei para ali. Depois eu me casei, mudei de bairro, mudei de igreja, né, frequentei a Melquita um tempo, enfim, não adianta falar que aqui tem gente do Brasil inteiro, né, não é só explicar aqui. Enfim, fui mudando de igrejas, o pároco da minha igreja chegou a falecer, enfim. E a gente vai rodando, e fiquei casada há 11 anos, me divorciei, foi um conflito imenso, porque a gente não casa para separar, a gente casa para a vida inteira, a gente faz o juramento, né, e quer cumprir aquele juramento, mas infelizmente, quando um não quer, dois não se mantêm casados, não tem jeito, né, então a gente tem que seguir a vida. E seguindo a vida, vem em todo o tempo da vida, nós temos as nossas batalhas, né, e passados uns anos, nós temos uma filha, quando eu separei ela, estava com 2 anos e meio, passados uns anos eu descobri que estava com câncer. E eu não estava nessa época, tão fixa na igreja, né? Estava assim, trabalhando demais, é aquela coisa que quando chega no final de semana eu só queria ficar parada, deitada dentro de casa, então assim, não tinha aquele tempo, né, para ir à igreja. Eu trabalhava muito, eu estudava, então eram 2 empregos, mas ela para eu dar conta de tudo sozinha, porque ele se mudou de Juiz de Fora deu um tempo. Então, eu descobri o câncer, né? Então, de todas as dores da minha vida, veio essa, que é a dor que vem juntinha, agarradinha com o medo. Medo de morrer, medo de deixar minha filha, medo de deixar minha mãe, como é que vai ser? Mas mais juntinho com isso ainda, veio aquela coisa assim, igual quando você planta lá, você conta a história do pé de feijão, você põe lá o feijãozinho e de repente sobe aquele pé de feijão gigantesco. Foi a minha fé nesse momento. No mesmo instante em que eu peguei o diagnóstico, o resultado do exame, naquele momento reacendeu toda a minha fé. E dali eu já saí da clínica e fui direto para a igreja onde eu fui batizada, a igreja de Santa Rita. E a igreja estava lotada e eu chorando muito, fiquei no estacionamento. Fiquei, conversei, chorei, louvei. E falei com Deus assim, eu já entendi. Eu já sei que você me quer de volta. Agora dá um jeito de me curar. E eu já entendi o recado. Né? Então, não tinha outra opção. Era me curar. Eu não podia morrer. Eu não sabia da gravidade da doença ainda, não sabia se era maligno, se era benigno, só sabia que eu tinha um tumor gigante dentro de mim. E aí vieram, né, os processos lá, médico, cirurgia, e da pouquinho químio, etc. E nessa confusão toda, eu sempre com muita fé, com muita alegria, na época eu criei um blog, eu falava com pessoas que lutavam contra o câncer do Brasil inteiro, foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz, primeira vez que eu entrei no mundo virtual Brasil, né, a gente fala sempre com um amigo aqui, outro amigo ali, né, mas não tinha pandemia, isso foi 8, 7 anos atrás. Então, assim, eu criei ali pelo Facebook e depois criei um blog e ia divulgando o blog, enfim, era mensagem o tempo todo, era cerca de 200 mensagens por dia, 200, 300 mensagens. Então, foi, assim, um espetáculo de distração para não entrar
agarrar, né? Entrar não, que eu entrei, sim, vou contar já já. Mas para eu não cair naquele poço de dor, né? Da tristeza, do medo. Porque por mais que a gente tenha fé, esses dias numa live, até uma paciente minha comentou assim, as pessoas falam assim, como é que uma mulher de fé pode ter depressão, né? E eu falei, mas tem, mas a certeza de que a gente vai sair dela, mas que ela chega, né? Se assim, padres não adoeceriam, os homens, os santos não teriam tido tantos problemas também na vida, né? Então a gente está aqui para isso mesmo, para adoecer, para curar, para ajudar o outro, para que a nossa história de vida nos fortaleça, né? Então eu lembro que na época foi assim, era muito interessante porque eu ia para aqui e me voltava sozinha. E as pessoas lá do hospital falavam, gente, você não tem ninguém? Eu falei, eu tenho, mas pra quê? Mas você vem sozinho? Eu falei, não, eu venho com Jesus. Eu pegava meu carro e ia dirigindo para aqui e me voltava para casa dirigindo. E eu batendo altos papos com Jesus, né, claro. E chegava lá, eu dormia. Eu literalmente descansava no espírito, né? Então, eu já tinha aquele acordo ali com o meu espírito, com o meu anjo da guarda, eu não queria ficar vendo as dores dos outros ali, porque eu não podia fazer nada para ajudar. Eu estava ali com aquela agulha desse tamanho no meu braço, não tinha o que fazer, né? Então, eu queria dormir. Então, já que eu não posso fazer nada, eu vou dormir. E assim foi. Eu fiz, eu não lembro exatamente quantas agora, mas eu sei que sim, vamos supor, se eu fiz 30, 27 eu dormi. Só as primeirinhas ali que não, que eu era curiosa, fui olhando o que estava acontecendo, mas depois relaxei, dormia. Mas a medicação trazia tanta dor para o meu corpo depois, no dia seguinte. Era uma coisa assim, eu não consigo nem mensurar. Era como se tivesse me passado, igual passa aquele bife lá na máquina, no açougue, para ele já sair batidinho. A sensação que eu tinha era essa. Não, doía tudo, 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 tudo. Eu não vou falar que doía o fio de cabelo, porque o cabelo estava caindo mesmo, então eu já não sentia mais nada. Já ia caindo, era só passar a mão que ele caía, e eu já tinha cortado ele curtinho para poder cair, pra perder ele sentindo menos, meu cabelo era maior na época. Então dor física, ela me trouxe a depressão. Porque ali eu não conseguia conter, não tinha remédio que tirasse aquela dor. Eu ficava 2, 3 dias com essa dor intensa. Por que que eu estou falando dessa forma? Isso é uma coisa que eu nunca falei. Porque a dor, seja ela qual for, ela pode nos levar à depressão. Não precisa necessariamente a gente ter um problema, né? Um outro problema emocional. Pode ser só uma dor física, pode ser não sei, gente, tem tanta doença. Eu até comecei a pesquisar aqui como eu mudei toda essa minha fala antes, né? Um pouco antes da gente entrar, então não tive tempo de olhar muita coisa, mas é muita dor, é o câncer, são as úlceras, são N dores. E cada um tem uma tolerância à dor também, né? Isso. Então, você na enfermagem sabe bem disso, você deve vivenciar muito isso, né? Então, assim, é um machucado. Eu tô aqui com a minha mãe em casa, com um machucadaço na perna, já há, sei lá, uns 2 meses, mas de uns 40 dias para cá piorou muito. Então, ela sente dor, ela manca e ela fica nervosa, mal-humorada. E esses dias eu conversando com uma tia, ela falando que ela estava com os pés muito inchados, que ela sente tanta dor, mas tanta dor que ela não tem vontade nem de falar com ninguém. Então, assim, a Mai tá falando do individualismo. Isso também, a dor do isolamento, né? A dor do isolamento não precisa ser uma dor física, a dor do isolamento, enfim, a ansiedade que o Covid nos trouxe, né? Então, assim, a gente tem falado muito do Covid, a gente tem falado muito da ansiedade, muito da depressão. Só que o Covid não, mas o resto sempre existiu, né? O suicídio, ele é uma coisa antiquíssima. Depressão, não, nem sei de quando que tem os primeiros relatos de depressão. Então, onde que tudo isso que eu estou falando vai levar? A Deus, né? Porque eu posso ser, sim, uma excelente terapeuta, você pode ser uma excelente enfermeira, nós vamos falar ali como pessoas comuns, com pessoas, às vezes, como leigos, né? Servos, mas leigos. Mas se a pessoa não puser Deus na própria vida, se ela não interiorizar isso, né, esse sentimento, deixar que haja essa ação divina,
dificilmente o nosso trabalho vai surtir o efeito que deveria surtir, né? Hoje uma moça me procurou, que o esposo que quer terapia, mas eles querem uma psicóloga católica, perguntando se eu fazia parte do plano de saúde, se eu atendi pelo plano de saúde e tal. Eu expliquei que não, mas ela falou, não, mas eu acho que mesmo assim a gente vai querer, porque é muito difícil encontrar uma pessoa que seja psicóloga e seja católica. E eu falei com ela assim, aí ela falou assim, não, a gente faz questão que seja, porque na hora que a gente começa o tratamento é que vê como que às vezes diverge, né, as atitudes que a pessoa tem, as respostas que a pessoa tem com o nosso estilo de vida e tudo. E é verdade mesmo, né? A gente não consegue entender, às vezes, o outro. Né? Desde sempre, eu queria fazer ciência da religião para entender um pouquinho de cada religião. Porque eu acho que o meu professor não tem obrigação de ser da minha religião, né? Então, eu tenho pacientes de várias religiões. A grande maioria católica, né? Principalmente depois que eu entrei para o Leoas, muitas pessoas me indicam no Leoas, outras são meus pacientes, minhas pacientes, né? Leoas e leozinhos por aí, vão vindo, né, a indicação em família. Então, assim, e com isso eu fiz muitas divulgações voltadas, talvez, à parte espiritual, né? Então, eu aqui em Juiz de Fora, eu atendo num consultório que é da igreja, onde eu sou ministra da Eucaristia, onde eu sou serva na liturgia. Então, quando o pessoal já me conhece, é a Lê da igreja, né? A Lisiane da igreja, é a ministra. Então, assim, faz uma diferença. Faz uma diferença uma a outra, estamos aí. Então, assim, é, o ser mulher, o ser de fé, eu ter passado, né, pelas minhas dores, isso fez com que eu seja hoje uma pessoa muito melhor. E eu sendo uma pessoa muito melhor, eu sou uma profissional muito melhor. Eu falo tranquilamente que não tem pós-graduação melhor que ouvir Deus, né? E olha que eu já fiz várias, tá? Então, assim, estou fazendo uma atualmente, entrei num outro curso, mas a questão já não é voltada estritamente ao curso de psicologia, mas, enfim, eu estudei, mas quando eu tive o meu encontro com Jesus anos atrás, eu me tornei outra pessoa, outra pessoa. Eu não consigo mensurar, assim, a porcentagem de mudança que veio na minha vida, de crescimento emocional, crescimento espiritual, né? Então, assim, às vezes a gente está num bate-papo com alguém, né? E de repente, na hora que você vê, você está falando em Deus, está falando de psicologia, está falando de tudo. É isso, é a vida, né? Eu sou cristã acima de qualquer coisa. O conselho de psicologia, né? Não, eu não posso atender um paciente com uma roupa de santo, uma roupa de igreja, né? De fé. Eu não posso atender um paciente com os meus santinhos no meu consultório, né? Porque o CFP não permite. CRP e o nacional. Então, assim, não permitem. A ética não permite. Mas por que, gente? Por que não? Médicos, eu tenho vários médicos que eu frequento que consultórios desses são lotados de santo. Por que o psicólogo não pode? Né? Então, assim, essa moça que me ligou hoje, ela virou, falou assim, é engraçado, né? Porque ela quer fazer psicologia, foi até interessante. Ela falou assim, eu acho um absurdo o conselho não aceitar. Eu falei, menina, você me falou uma coisa que eu vou repetir de noite. Porque é um absurdo, né? A psicologia antigamente era o estudo da alma, né? Hoje não, hoje virou ciência, mas era, né? A persona da pessoa, o espírito da pessoa, tudo da pessoa é uma coisa só. A fé dela influencia nas atitudes dela, né? Como a gente fala às vezes, fulano virou evangélico, nossa, mudou tanto. Mas não fala, converteu no catolicismo, mudou tanto, né? Geralmente a gente vê esse comentário só dos nossos irmãos evangélicos. Por quê? Por que o católico não anda com Bíblia? Por que a gente não tem essa catequese? Por que a gente não se preocupa de conhecer mais a palavra, compreender melhor as coisas, compreender melhor, não às vezes o porquê, mas o para quê? Para que estamos, mas não para quê na crítica,
Para quê de compreensão? Para que estou vivendo isso? Onde isso vai me levar? O que que esse problema vai trazer na minha vida? O que que essa vitória tem a ver com a minha vida? Né? Então, é onde eu falo assim, que se a gente não, muita gente fala comigo assim, nossa, mas vocês têm que ter muita paciência ficar ouvindo o problema dos outros o dia inteiro. Eu falei, não é problema dos outros, estão ouvindo o outro. Não é só o problema do outro, o outro não é um problema, né? Então, às vezes a pessoa vem e me conta só coisa boa, né? Mas fazer terapia não é só porque tem problema, não. Fazer terapia é para você se conhecer. E quanto mais você se conhece, mais você lida melhor com todas as situações. Você já prevê reações, você pode controlar aquela reação, que poderia ser uma reação negativa, de repente você poderia dar um peso imenso a um comentário, e quando você se conhece, fala, isso não é comigo não, isso aí é a pessoa que está passando às vezes por alguma coisa está acontecendo. Eu dificilmente sinto alguma coisa para mim, né? Então, assim, pode ter a pessoa até querer falar uma coisa comigo, mas se ela for direta comigo, eu não vou interpretar que é para mim. Eu vou achar que é ela que está com algum problema. É claro que há situações que a gente já sabe, né? Mas se eu não te conhecer, se vier aquela coisa assim meio de lado, não vou tomar para mim o problema do outro. Se ele quiser, ele que tome coragem, venha conversar, esclarecer, né? Aí, olha só. Por quê? Por que que essa nossa colega aí está falando que se sente um estorvo? O que que faz ela se sentir tão excluída? Né? Onde que estão os sentimentos? Como estão esses sentimentos? Por que que você se sente assim? Você se sente assim porque você às vezes se isola, ou porque às vezes as conversas estão muito... A Flávia, gente, já não tem jeito. Muro chapiscado. Então, assim, às vezes a gente se sente mesmo incomodando, a gente se sente fora, né, da caixa, a gente não combina ali com aquele... Tá todo mundo de bolinha rosa e você chega lá de preto e branco. Então, assim, você acha que não vai combinar, mas fica lindo bolinha rosa com preto e branco, né? Aí se isola, tá vendo? Você não pode se isolar, precisa de buscar ajuda. Se não está conseguindo ter o diálogo com os seus, onde você convive, busca ajuda. Tem terapeutas aí, gente, mas é muita gente, é muito terapeuta que tem. É muito assistente social, muita gente que pode chegar a ajudar, não só psicólogo, né? Eu não sei até onde o enfermeiro tem tempo para parar ali a função para ouvir, né? Aí eu quero que você fale também um pouquinho para nós aí da sua função, né? Então, assim, mas eu sou assim, antes de fazer faculdade, eu sempre fui a que ouvia, eu sempre fui a que fazia os casais voltarem, conversar, pensar se era aquilo mesmo. Então, eu nasci para isso. Hã? Tá Somos bem vendo? parecidos. Aí, tá vendo? Ó, só não tem o mesmo título na profissão, mas fora isso, você tá no ministério, né? Eu também sou. Então, antes do diploma, a nossa vida tem que ser o exemplo, né? Não adianta nada eu ter um consultório divino e ter uma vida toda desregrada. Quem vai confiar em mim? Né? Então, assim, agora, faz diferença? Até hoje, eu não achava que fazia. A partir do momento que essa pessoa falou comigo hoje, a gente só quer uma psicóloga católica. Então, assim, até hoje, eu sempre tive pacientes, né? Agenda, graças a Deus, uma agenda bem, né, razoavelmente cheinha. Mas eu nunca pensei o peso que isso poderia ser para algumas pessoas. Claro que um ou outro já comentou isso comigo. Ai, como é bom, você é da igreja. Mas eu achava que você só atendia na igreja, mas não necessariamente que você era católica. Quem não me conhecia, né? Que vinha do boca a boca ali. Ah, mas que bom. Então, ou seja, eu ouvi isso, algumas coisas. Mas com essa ênfase que eu ouvi hoje, eu ainda não tinha ouvido. Né? Que eu quero isso, que isso faz diferencial. Mentira, tinha ouvido sim, de uma forma um pouquinho diferente. Essa semana passada eu dei uma palestra também num grupo de oração, a respeito justamente disso, do se conhecer para servir melhor. Né? Do se conhecer, se amar, se entender, para que você possa ser uma serva melhor. Então, você cuidar de um ministério não é fácil, né? Eu sou campista, então você ser campista, você receber lá um monte de gente que às vezes nem nunca ouviu falar quem é Jesus, e você ficar ali dias numa fazenda com aquelas pessoas isoladas do mundo. Então, assim, você tem que ter uma estrutura,
Você tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter confissão. No nosso caso, de servas da igreja, né? Quem é só psicólogo e não tem a ver com religião, tudo bem, né? Claro que eu não sou é, a favor também da pessoa ficar bitolada, né? Não precisa ser bitolado, não. Mas tem que ter um padrão, né? Tem que ter ali um equilíbrio. Padrão não, um equilíbrio, né? Fala agora você, de como é, então, você nesse ministério aí, do que você quiser aí, de falar pra gente de mulher, de ministério, de dores, de vitórias. Sim, sim, eu passei também por muitas dores, como você, né? Dores de separação, né? Que me levaram também à depressão, Olha, à síndrome do pânico, à ixi, crise essa eu de não tive. ansiedade, né? Uhum, É, mas isso tudo, como você falou, não é falta de Deus. não, de Nunca jeito foi. nenhum, de Isso jeito nenhum, também não é frescura, isso de também não é jeito nenhum, drama, de jeito né? nenhum. Que muita gente pensa assim, Muito, muito, inclusive infelizmente. familiares que estão perto de nós pensam isso, né? Costumam ser os que mais nos julgam. Exato, né? Mas só conseguem enxergar isso depois que experimentam. Sim, E verdade. Deus às vezes faz acontecer para a pessoa enxergar. Sim, faz mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente, E faz mesmo. aí eu na minha profissão, como você falou, né? Às vezes a gente é um pouco, eu sou enfermeira, mas eu sou um pouco psicóloga, eu sou um pouco assistente social, a gente faz de tudo um pouco, né? Pois é. E ultimamente, Deus está me usando dentro do meu trabalho para ser instrumento com o meu testemunho e Muito para bom. ajudar pessoas. As pessoas estão vindo até mim sem eu chamar, né? Pessoas que estão na depressão, pessoas que tentaram o suicídio e a gente nem imagina, né? Uhum, E eu não estou uhum. falando de pacientes, não. Imagino. Estou Sei bem. falando de equipe, Pois é. ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, né? Que está atingindo muitos funcionários, principalmente os da saúde, né? E a gente tem que chegar mais para perto. Eu sou enfermeira CCIH, né? Faço parte de uma coordenação de enfermagem. Então eu lido com uma equipe toda de enfermagem, né? É, Que não é fácil. imagino. Cada um com as suas particularidades, com seus problemas. Então é difícil, mas Deus nos sustenta. E com isso tudo, né? O que eu posso falar disso tudo, né? Da experiência. Deus está começando a me curar, porque eu estou sendo instrumento para a vida do outro. Isso mesmo. Faço meu tratamento com medicação, faço. Já fiz terapia, né? Para quem não sabe, já fiz terapia, mas tomo minhas medicações, tomo de manhã, tomo à noite. Uhum. Mas tem dias que eu até esqueço da medicação. Esquece, passa batido porque não está precisando ou esquece? Exato. Não, porque não estou sentindo nada, Uhum. né? E Ótimo. eu Muito sinto bom. que é a partir daí, dessa missão, não só como enfermeira, mas como missionária mesmo de Deus, dentro do meu trabalho. Uhum. Eu acho que não só dentro do meu trabalho, mas pessoas, às vezes, do meu Instagram, vêm no direct me procurar, né? Imagino. Através de lives que eu faço e coisas bem pesadas, coisas bem sérias, e com isso Deus está me curando,
Deus está me curando para curar outras pessoas. Mas exatamente, é onde eu disse que quando eu descobri o diagnóstico, eu falei, eu já entendi. Agora você só me Exato. cura, que eu já sei o que você quer de mim. É bem isso aí. Né? Me cura, e aquela coisa, porque eu precisava realmente de cura, era câncer, né? E aí eu descobri que era maligno e Sim, estava em metástase, eu corri risco de morte. nossa. Enfim, foi um caos. Minha vida virou um caos. Para quem nunca deixava o trabalho, tomava a frente de tudo, de repente eu falei assim, gente, toma que o filho é teu. Fali, óbvio. Fali, fechei, mas feliz. Estou viva e realizada. Então, essas certezas que a gente tem de ser usada, de ser curada para ser usada, né? Isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. Verdade. Muito bom. Cada dia eu sou mais feliz com isso. Às vezes eu tomo um susto, falo assim, Senhor, vai devagar um cadinho, mas vem comigo, né? Vem, vamos lá, É né? isso Porque mesmo. são histórias pesadas, são histórias sofridas, né? E eu peço muito ao Espírito Santo que me dê sabedoria, Sim, o que ou falar, sempre. como Sim, orientar, sim, porque, né? Eu não sou psicóloga, eu sou enfermeira, sim. mas eu sou missionária. Sim, é isso que eu ia falar, mas eles não estão procurando uma psicóloga. Eles estão procurando Exato, ajuda e de como isso. a sua vida, a sua postura mostra que Uhum. você pode dar essa ajuda. Né? Então não Sim. precisa, por isso que eu quis mudar o tema aqui, porque não é o título, né? Claro que eu tenho uma formação Uhum. muito maior do que a tua, óbvio, mas, meu Aham. bem, chama o Espírito Santo, ele vai te falar tudo que eu fiz nesses 18 anos, ele te fala em 1 hora ali, né? Então, assim, ele Verdade. vai te capacitar ali, você vai se permitir ser usada. Não estou menosprezando a minha profissão, Uhum. nem nenhum título, né? Mas, Sim, gente, sim. se tem situação que eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer mais. Eu já usei todas as Exato. minhas técnicas, e agora? Vamos começar com as de Deus? Vamos começar com as do céu? Porque realmente eu não sei fazer. Eu atendo, né? Uhum. Não estou atendendo, a igreja agora que está voltando a ter missa, mas a sala está fechada. Mas sempre que eu estava lá, eu chegava lá no Santíssimo e falava: hoje eu tenho esse caso, eu preciso da sua ajuda. Só teoria de psicologia não vai resolver, né? E resolve. E aí tudo se resolve, graças a Deus, todos os pacientes podem ter os altos e baixos, mas vai dar tudo certo. Uns um Uhum. tempinho a mais, outros a menos, mas vai funcionar. Tem paciente que eu já dei alta que não quer sair, quer continuar fazendo. Então, assim, por quê? O que eu falei, não é só problema, né? A terapia não é só Uhum. problema. A gente vive num mundo de muita carência, muita facilidade de encontrar virtualmente, mas muita carência Uhum. presencial, muita carência de atenção. Porque não é porque a gente Sim, tem acesso a todo mundo online que todo mundo quer falar com a gente, não. Né? Às verdade. vezes a gente chama um amigo ou outro, fala, Flor, e aí, cadê você? Tá sumida? Assim, ah, tô isso, assim, e puf, some de novo. Falei, gente, mas o que aconteceu Aham. com essa pessoa? Né? Será que é comigo? Não, mas não é comigo, né? Ah, não, não é comigo. Aí a pessoa, não, adoro sair com você, blá, 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 blá. Mas aí some de novo, se perde no meio daquele emaranhado da vida, né? E eu sei muito bem o que é isso, porque eu já me perdi na minha vida muitas vezes. Eu cheguei a ter 3 empregos, fora casa, comida, né? Arrumar, filho, dever de casa, levar na escola, buscar. Não é fácil, não é fácil viver, Não é. não é fácil estar nesse mundo, mas é maravilhoso estar nesse mundo se você tem positividade para compreendê-lo, né? Para aceitar Verdade. os problemas, aceitar as dores. Uhum. O que que a gente faz com a depressão? Psiquiatra, né? Foi no psicólogo, encaminhou o psiquiatra, vai no psiquiatra, toma o remédio que ele passou. Deus deu a ciência aí para nós, né? Isso. Então, a ciência está aí para nos servir cada dia mais Uhum. capacitada. Tudo bem que tem dia que tem remédio novo que dá tudo errado, você toma um remédio, mais faz mal do que faz bem, dá dor de estômago, dá isso, daquilo. Uhum. Mas tá aí. E os médicos estudaram para aquilo ali, eles estão capacitados a te ajudar. Mas sozinho, Uhum. só o remédio resolver, você vai continuar lá de mau humor, você vai continuar vendo, querendo ver, né? Porque tem a parte da depressão que a depressão nos derruba e tem a parte que a pessoa se vitimiza, né? Sim, Então, sim. eu não sei se eu me vitimizei na época, não, não que eu me lembre, não. Mas a gente fica meio dengozinho também, quando vai melhorando, você acostumou a ganhar aqueles carinhos, aquela atenção ali, Uhum. né? É, Então, assim, aí é a questão. Você vai escolher ser vítima ou tomar as rédeas da tua vida e seguir?
sendo feliz, buscando ser feliz, buscando caminhos diferentes, né? Você não tem que andar sempre pela rua A, você tem a rua B, D, que chega lá no mesmo lugar. Então começa a tomar atitudes diferentes, né? Igual você falou, às vezes você até esquece do remédio que você está bem, mas você sabe muito bem que não pode também, né? Sei. A menos que o médico te autorize a fazer o Sim, desmame, né? isso. Então vou puxar Aham. aí agora. Porque a minha Pode médica, puxar. eu também tomo, porque devido ao ter tido Aham. câncer e a depressão e a quimio, e tirei útero, ovário e trombas, questão, né, Uhum. fisiológica também, eu tomo até hoje constantemente. Fico indignada, porque eu acho que eu não preciso, mas ela fala que eu preciso, então eu obedeço, né? Assim Isso. como quando eu É. indico alguma coisa para meus amigos, meus pacientes, eu vejo dessa forma e dessa ideia que é melhor. A pessoa vai e faz o Uhum. contrário, o resultado vai ser diferente do que eu falei, né? Então, a gente Uhum. depois trabalha o que aconteceu. Também não vou brigar com a pessoa, É. né? Então, assim, a gente sabe que a gente não pode, é, na parte química, né, a gente meter o bedelho, que aí nós não temos formação para isso. Claro que, se você sentir no teu coração, espiritualmente, que está na hora de parar, ô doutor, aqui, ó, eu tô sentindo que eu tô bem, se vocês vão começar o desmame? Ah, mas eu não quero. Não, mas Isso. eu quero. Eu quero, nós vamos começar o Uhum. desmame. Eu já fiz isso. Uhum. Então, Eu porque eu estava também. tomando muitos remédios, né? Então, tirei e agora eu tomo umzinho só. E tenho insônia, gente. Eu tenho muita insônia. Tenho muita insônia. Antes eu Eita. dormia, eu pensava, vou dormir, já estava dormindo. Hoje não, hoje eu tenho insônia. Noite passada eu Aham. fiquei a noite inteira, em claro. A minha sorte é que eu não tinha paciente ontem de manhã. Então, eu dormi das 6:30 da manhã até meio-dia. Mas a noite inteira eu Uhum. fiquei acordada, sabe? E eu tenho. Se eu não tomar remédio, eu tenho Uhum. insônia. Tem dias que eu durmo bem, que às vezes eu até acho que o remédio não fez diferença, eu já estou com sono mesmo e tal. Mas não Uhum. adianta. O meu corpo ainda não acertou a parte química do corpo. Que eu não vou falar, né, desses nomezinhos aí, Uhum. tudo chato. Uhum. Mas a parte química precisa de medicação. Então a gente tem que ter juízo, né? Aham. Porque a gente não vence. Se muitas das vezes o enfermeiro, o psicólogo, né, o missionário vai te dar uma orientação, não é porque às vezes você fez aquilo ali e funcionou por 2 vezes que você vai largar, né, a sua Parar, né? medicação. Ou não Uhum. acreditar, não, eu não vou no psiquiatra, não quero ficar tomando remédio. Quanto paciente que está em depressão fala comigo, mas eu não aguento mais tomar remédio. Eu falo, menina, eu tomo todo dia, nem tô com nenhum problema. Nem Então, só assim, psiquiatra, como psicólogo também, eu já ouvi. Vou no psicólogo para quê? ixi, demais, demais. Não. Demais. Então, esse tabu, né? É coisa de doido? Não, que É. doido, gente. Doido não sabe que tá doido, não. Doido não vai procurar ajuda, né? Então, assim, É. quando a pessoa tá, igual a uma pessoa, tem mais coisa aqui que a gente não leu, mas quando a pessoa tá se sentindo inferior, tá se sentindo de lado, né? Mas também tá se fechando, tem que descobrir por quê. Por que que eu É. tô me fechando? O que que tá me incomodando? Por que que eu não me sinto em família na minha família? Eu sou ovelha negra, Uhum. gosta mais do outro. Claro, vai gostar mesmo. Pai e mãe vai ter preferência, vai ter. Não vai falar que tem preferência, que vai assim, gostar, desgostar de alguém. Mas tem Sim. um que você se afiniza mais, né? Sempre vai Uhum. ter. Sempre vai ter o queridinho. Ou aquele que foi mais doentinho, que precisou de mais cuidado, né? Então, Sim. assim, às vezes não é nem mais amor, é mais preocupação, né? Uhum. E tem gente que é mais leve para se lidar. Tem gente que tudo tá bom, né? Vai, mãe, tô indo Uhum. ali, tá? O pai tô indo ali, tá? Não, tá bom. Ô, mãe, aqui, será que eu posso fazer isso? Mas e se eu fizer, e se acontecer isso? Essa pessoa vai receber Uhum. mais atenção, provavelmente, né? Vai. Então, assim, para isso tem. Aí agora eu vou puxar a sardinha do meu lado, para isso tem a terapia, né? A gente vai sentar no consultório, vai descobrir o que está acontecendo, como é que foi essa vida, como é que está sendo, como é que é no trabalho, como é que é na Uhum. escola, como é que é no relacionamento fora de casa, para poder compreender. Então, assim, aí não dá para ser só uma ajudinha, não, né? Tem que ser Uhum. terapia mesmo. Mas tem casos que não. Às vezes um se abrir com um amigo, às vezes eu vejo gente que fala comigo assim, não, mas eu não falei com meu amigo, não, eu vou ficar enchendo a cabeça dele. Gente, mas não é amigo? Amiga é só por contar coisa É. boa? Né? Então, assim, será que tem medo de perder a pessoa se falar um pouquinho mais, né? Uhum. Enfim,
É isso. Mas conta então mais um pouquinho de você para nós agora, que eu te cortei. Então, vamos lá. Eu tenho um testemunho muito forte em relação a isso, né? A amizade, né? Ao que Deus tem feito em relação a isso. E essa pessoa, eu não vou falar o nome por privacidade, né? Claro, com Por certeza. ética, Com né? certeza. Uhum. E veio até mim, por acaso, não sei, não foi. Acredito que não. Eu não acho que exista acaso, não existe Não coincidência, existe, existe não providência. existe. Exatamente. Né? E a pessoa tem um testemunho muito forte de automutilação. Difícil. Isso é uma coisa muito difícil da gente controlar. E a família não dá o suporte necessário. É. Essa pessoa não é do meu estado, é de outro estado. Uhum. E Deus colocou ela na minha vida. Não foi por acaso. Não acho que Eu ninguém chega por conheço ela, acaso. eu conheço ela apenas quase 3 meses, mais ou menos. E venho acompanhando ela espiritualmente. Uhum. Né? Rezando, ajudando a rezar, ensinando a Uhum. rezar, Sim. aproximando ela de Deus e mostrando para ela o que é importante, o que não é, o que se deve levar em conta e o que se não deve, né? Tentando olhar para ela mesma para ver também no que ela está errando, no que ela Sim. pode Sim. melhorar, Com né? certeza. Uhum. Mas esse sofrimento todo dela parte de uma história de vida pesada, familiar, né, em que, como eu te falei, né, às vezes a família não vê como doença, vê Sim. como frescura, como drama para chamar atenção, enfim, né? Uhum. E Deus Isso tem colocou muito. ela na minha vida e não foi por acaso. E hoje eu posso contar uma coisa. Tem mais ou menos quase um mês que ela não faz nada. Que bênção. Graças a Deus. Porque encontrou um Por pouquinho de isso, atenção e alguém disposto a ouvir. isso, né? E é tão forte, a nossa amizade é tão forte, a nossa relação é tão forte, que ela me chama de mãe. E eu ela de filha. E Eita. muita gente não entende isso. Não entende. É porque aí é o que a gente falou mais cedo. Nem todo Uhum. mundo vive o nosso sentimento. Então, é uma Isso. coisa que é interna sua, né? Uhum, É uhum, uma missão que é sua, às vezes, né? Eu tô vendo por esse lado aí do que você está falando. É uma missão que é sim. sua, a gente conhece as pessoas, tem gente que às vezes eu fico horas conversando online, né? Uhum, Gente que eu nunca vi. Então, há exato. pouco tempo mesmo, eu acabei de sair de uma live, vieram me procurar duas pessoas, eu fiquei até enrolada para conversar com as duas ao mesmo tempo ali, mas eu fiquei conversando para não perder, né? Não era terapia, era Uhum, um carinho mesmo, né? Essa atenção, esse socorro ali que a pessoa queria desabafar, aham, né? isso. Então, até já tinha, uma delas tinha já terapeuta, né? Uhum, E só que no que eu ouvi eu falando, queria falar daquilo que estava sentindo. Talvez não tivesse chegado na sessão dela ainda nesse uhum, ponto, né? E isso. essa pessoa que você conheceu, às vezes ela, por ela não estar sendo acreditada em casa, em família, Uhum, ela encontrou uhum, você que acredita, que aceita a dor dela, mostrando que essa dor pode ir embora. Mas você aceita sim. que ela existe, né? Você Uhum, está mostrando para ela que a dor existe. Não, eu acredito em isso. você, né? Uhum, Claro que uma vez ou outra você pode perceber que também ela já acostumou a se sentir tão vítima que ela às vezes não uhum, consegue uma pequena coisa, ela vai e já põe dá um sentido gigantesco naquilo, uma valorizada, né? sim, Excessiva, sim. né? Uhum, Mas não quer dizer que seja uma coisa que ela queira fazer. uhum.
né? Aí eu coloco bem dela o pé no chão, falo assim, olha só, ó, o que está acontecendo é isso, você tem que Uhum. fazer isso, e vem junto comigo, Uhum. Sim, vem junto sim, comigo. Né? Tem sim. dias que são bons, tem dias que não são, né? A gente chora Uhum. junto, a gente ri junto. Então virou uma amizade muito forte. Uhum. Eu digo que é minha filha mesmo, né? E isso eu te falei, muitas pessoas não entendem, né? Não entendem, nunca vão entender, porque é uma experiência única, Uhum. né? Sim, É uma coisa muito, é forte mesmo. sim. E você vê a pessoa se transformando, porque você foi usada por Deus para transformar a vida dela, e ela se reerguendo, e ela resgatando o seu casamento, e ela tomando rédea da sua vida, porque mora com os pais, e quer sair de casa, e quer ter a sua própria casa. Então, isso para mim não tem preço, É não tem. lindo. É muito lindo. É lindo de ver. É lindo. Essa E eu, transformação fa e eu ela falei é. com ela, falei assim, você vai ser um testemunho de vida para muitos jovens. Ela tem 21 anos. Muito nova. E você vai arrastar muitos jovens com o seu testemunho. E eu vou estar do seu lado nesse momento. Né? Sim, Porque eu acho sim, que vai ser muito especial. sim, com certeza. Então, para você ter Com uma certeza. ideia, Lisiane, para você ter uma ideia, só um pouquinho. Né? Eu moro em Campos, interior do Rio. Uhum. Eu tenho pânico, tenho depressão, tenho ansiedade. É tão forte que eu peguei um ônibus, fui até o Rio, peguei um voo sozinha e fui até São Paulo. Meu Deus. Mas ela estava bem? Você foi para socorrer Ela alguma estava coisa? Não. bem, Ah, não. tá. Eu Que fui para susto. ver de perto Uhum. o que acontecia, como acontecia, para eu olhar de perto, para Deus me mostrar o que realmente onde eu tinha que trabalhar. Uhum. Né? E eu vi muita coisa. Desnudou, né? Exato. Né? Muito bom. Então, assim, eu acho que tudo isso. E eu falei com ela fala comigo, mãe, você tá me transformando como mulher, como esposa, como filha. Aí eu falo com ela, filha, você também está me transformando. Sim. Você Vocês também estão está se me curando. permitindo. Você, exatamente, Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que nada é por acaso. Não, Nada. E eu falo para com Deus, certeza. sou enfermeira? Sou enfermeira. Mas é, é uma missão que Deus me deu. E Sim, depois dela estão vindo muitas pessoas até mim falar sobre a mesma coisa. tá vendo? Mas você falou disso em alguma live, alguma Não, coisa para é esse a assunto primeira vez surgir? que eu estou falando. É a primeira vez que eu estou falando. Tá vendo? Então você foi é, é, começou a ser preparada para uma missão muito maior, né? E pode ser que ela venha te Eu dar as acho. mãos para poder ajudar a levar essa missão adiante, É isso. né? É. Porque a gente precisa, não tem problema a gente cair, a gente precisa levantar, né? Ter Uhum, coragem de erguer a cabeça, olhar para cima, até porque você tá lá embaixo do buraco, só te resta olhar para cima, né? Cai num uhum, poço, você tem que olhar para cima pra você sair, não tem jeito, é né? verdade. Então, olha para cima, faz do jeito que você achar melhor, se é cristão, vai rezar, vai pedir a Deus, se não é, você grita socorro para qualquer um, né? Verdade. Ninguém quer Aham. ficar lá embaixo no buraco, né? O negócio é não se Isso. calar. O segredo é não se calar. Uhum. Fala com Não um amigo te leva. pode. Eu tenho gente que é paciente meu que foi levar outro no consultório, passei a Uhum, atender o outro e hoje o outro já saiu, atendo esse que foi levar. Entendeu? Na verdade, uhum, eu passei a atender os dois, que era, né? Não tinha problema, não tinha vínculo. Então, assim, e aham. um já saiu e o outro continua. Sabe? Ah lá, estão pedindo socorro aí, ó. A A Raquel, Raquel. ela também veio me procurar hoje, Tá vendo aí? né? Contando pro mundo aí, ó, que tá pedindo Isso socorro, aí. né? Então, Vamos assim, juntas, Raquel. sim, isso mesmo, montado. Ó, nosso tempo tá acabando, você tá vendo aí? Pra Tô mim tá. vendo. A Não gente sei que pode hora que entrar nós numa entramos. música.
Pode, né? Faltam 5 minutos. Falta 5. É porque nós entramos um pouquinho atrasada, né? Aqui, Uhum. quem quiser, gente, bater um papo, tirar alguma dúvida, fica à Isso. vontade. O link do meu Insta tá direto na minha bio lá, é só clicar, cai direto no meu WhatsApp, perdão, no WhatsApp da bio. Uhum. Aí, Raquel, se E você quiser o contato aí, ó, pode entrar em contato com ela, isso, Raquel. isso aí, pode mandar no direct. Tamo junto, Isso, gente. Acima de qualquer coisa tá o amor. E não tem verdade. dinheiro, não tem faculdade, não tem nada mais importante que o amor de Nada. Deus. Nada, É né? verdade, Lisiane. Nada mesmo. Verdade. Então, assim, a gente está aqui para servir. Claro que a gente vive Uhum. disso e a gente precisa de ter dinheiro. Tem que trabalhar, tem que cobrar. Sim. Mas Uhum. tem muitos casos que dá para uma boa conversa, algumas boas conversas resolverem, né? Ou pelo Isso. menos indicar. A Raquel tá falando Uhum. onde aí, ó. Onde te encontrar? Eu vou colocar aqui, ó. 32 0139. Lá, coloquei meu celular aí. Mas tá lá as meninas têm meu contato também, vocês pegam com elas, tá Sim, aí eu tenho. Uhum. no meu perfil lá tem o linkzinho que vai direto no meu Uhum. WhatsApp, tá bom? Vamos ouvir então Tá mais uma bom. musiquinha linda nesse Lisiane, vozeirão aí, viu? muito obrigada. De nada, eu Obrigado que pelo seu agradeço. sim ter estado conosco. Foi Foi muito muito bom. bom. Acredito que tenha tocado muita gente, né? Amém. Porque foi escolhido por Deus essa live, porque eu queria focar o Setembro Amarelo, né? Por conta da minha área, mas queria também puxar para o lado da espiritualidade, Uhum. né? E eu É, acredito que foi e uma bênção. Deus hoje me mandou. Mais gente te procurando aí. Pode procurar, gente. Isso, ela vai cantar, eu vou colocar para vocês aqui. Vamos lá. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero ser cheia do teu Espírito, quero viver tua palavra, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá